Errando no acesso, torneirinha de 3 vias, equipos infusores, catéteres, seringas. Parece que é muito fácil a gente fazer um acesso venoso no nosso paciente e começar a infusão dos fármacos adjuvantes e da anestesia ou da fluidoterapia por si. Mas alguns detalhes são muito importantes que a gente preste atenção para que você não erre no acesso, para que você não tenha prejuízo durante a anestesia, não se veja em apuros em momentos cruciais durante o procedimento anestésico. Primeira coisa, torneirinha de 3 vias. Muita gente talvez não saiba, nunca tenha usado a torneirinha de 3 vias. É uma torneira que tem 3 vias, por isso que é uma torneirinha de 3 vias, onde praticamente uma das vias vai ser conectada ao nosso paciente e outras 2 vias eu tenho acesso a fazer infusões conectando a dispositivos infusores para o nosso paciente. Então, propriamente dito, eu posso ter um acesso para um fármaco, para uma bomba de infusão, outro acesso para a fluidoterapia. E essas torneirinhas elas se conectam entre si. Tá? Eu vou pegar uma outra torneirinha aqui nova, recém-aberta, estéreo. A gente faz isso de forma estéreo, tá? Com o nosso paciente. E elas se conectam entre si. Então, propriamente, eu posso conectar infinitas torneirinhas entre si. Sempre uma das vias vai ser conectada no paciente e as outras 2 vias vão ser conectadas em fusões diversas que eu posso precisar ou que eu queira colocar no nosso paciente. Vou pegar aqui um equipo de fluidoterapia, um equipo novo, que pode ser ligado ali no meu frasco de soro. E eu vou conectar, então, um equipo ali na fluidoterapia e outro equipo em uma infusão de algum outro fármaco e assim sucessivamente uma outra saída, uma infusão. A gente tem 3 braços nessa torneirinha. Aonde está ligado, aonde está direcionado esse braço é para onde está o fluxo desse nosso fluido para o nosso paciente. Se eu quero fechar esse fluxo, basta eu colocar as costas dessa torneirinha da onde está saindo esse fluxo, esse modelo de torneira, eu coloco as costas dessa torneira para onde está vindo esse fluxo e eu propriamente fecho o fluxo dessa solução, desse adjuvante, desse anestésico, desse analgésico ou mesmo da fluidoterapia para o nosso paciente, deixando só aquilo que eu quero, conforme mostra os braços dessa torneirinha de 3 vias. É bastante fácil, é simples. E nisso aqui eu vou ter então o nosso catéter aqui e eu vou ter o nosso paciente do outro lado, onde vai estar recebendo esse tipo de infusão. Agora, o que é fácil da gente fazer? É fácil da gente errar e se ver em apuros por conta de alguns detalhes muito importantes que a gente tem que ter. Quando eu vou fazer desde o acesso venoso, a venócrise do nosso paciente, eu tenho aqui uma infinidade, eu tenho quase todos os catéteres, tamanhos, comprimentos e espessuras, principalmente a espessura que eu posso usar. E o que determina eu usar cada um dos catéteres? Primeiro, o tipo de cirurgia. Qual tipo de cirurgia que vai ser feita nesse nosso paciente? Segundo, qual que é o paciente que eu estou trabalhando? Qual que é o tamanho, principalmente, do paciente, que é muito importante? A maioria dos fluidos, dos adjuvantes, tudo isso vai ser determinado pelo próprio peso do paciente. Então, um paciente menor, ele vai receber num período de 1 hora uma menor quantidade de fluidoterapia, visto que a quantidade de fluido é determinada pelo peso do paciente. E aquilo que eu vou precisar durante esse procedimento. Então, o tipo de cirurgia, o peso do paciente e quais são os fluidos, as terapias que eu vou precisar durante esse procedimento. Algumas situações é sabido que, por exemplo, eu vou precisar de fluidos como sangue ou hemoderivados ou fluidos mais viscosos. E aí a gente está entrando numa outra questão, que é a viscosidade desse fluido, que é bastante importante também para determinar aquele tipo de dispositivo que eu vou utilizar. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas cada catéter, aqui eu estou com o catéter 24, é quase o menor dos catéteres. Eu tenho um catéter 26 também, é 24 gauge e 26 gauge. Esse é o 26, é o menor dos catéteres. Ele tem um fluxo determinado de 15 ml por minuto. É o fluxo máximo que eu consigo dar para esse paciente quando eu faço a utilização no catéter desse daqui. E assim sucessivamente, cada um dos catéteres eles têm discriminado e escrito. A gente tem o tamanho dele 26, 24, 22, 20, 18, 16 e 14 gauge. E cada um desses catéteres, dessa numeração desses catéteres, ele tem um fluxo determinado, um fluxo máximo que eu consigo fazer com a fluidoterapia, com um agente, uma solução que tem pouca viscosidade, como o ringer lactato, a solução fisiológica, por exemplo. O catéter 24, por exemplo, é um catéter que eu consigo fazer 23 ml por minuto. O fluxo máximo que eu consigo fazer com o catéter 24. Por outro lado, o catéter mais largo, vamos dizer assim, que tem um raio maior, que é o
14G que a gente tem disponível aqui no Brasil. A gente tem alguns catéteres específicos um pouco maiores, mas esse catéter aqui a gente consegue fazer 329 ml por minuto. Ah, mas o que vai determinar? Ah, mas eu tenho um paciente, por exemplo, eu fiz umas contas aqui, um paciente de 10 quilos, que eu vou fazer a fluidoterapia ao redor de 5 a 10 ml por quilo por hora, que é a fluidoterapia de manutenção. A gente sabe que a gente pode utilizar um pouco menos do que isso, mas vamos colocar que a gente vai fazer 5 ml por quilo por hora. A gente está com o paciente de 10 quilos, eu vou fazer 50 ml por hora de fluido nesse nosso paciente. Eu vou utilizar, por exemplo, adjuvantes, lidocaína, cetamina e magnésio. A lidocaína eu vou utilizar de 1 a 3 mg por quilo por hora. Eu já fiz a conta aqui, isso dá 1,5 ml por hora da minha lidocaína. Cetamina eu vou utilizar 1 mg por quilo por hora, tá? Uma dose qualquer que eu coloquei, uma dose terapêutica que a gente pode utilizar. Eu vou utilizar 0,1 ml por hora. E o meu magnésio de 80 a 100 mg por quilo por hora. Isso dá um valor médio aí de 90 mg quilo hora. Eu vou utilizar 9 ml por hora desse magnésio. Isso vai me dar ao redor de 60 ml por hora num paciente de 10 quilos. Ah, ok, Alex, você está falando então que eu tenho um catéter, um 24, por exemplo, que me dá 23 ml por minuto. Em uma hora, ele vai fazer 1.380 ml de fluidoterapia. Legal! É um catéter que eu consigo fazer isso no nosso paciente, porém não é só isso que determina a minha fluidoterapia ou dispositivos que eu vou usar no nosso paciente. Existe uma outra lei, que é a lei de Poiseuille. Poiseuille é um físico francês, ele traçou algumas leis dizendo sobre o fluxo laminar dos fluidos. Aqui imagine vocês um tubo, né? E o comportamento desses fluidos dentro desse tubo. Tá? Isso de uma forma bastante simplória, não vou entrar na física porque isso ia ficar muito chato ainda mais pra gente veterinário, mas o comportamento desses fluidos dentro de um tubo, ele corre no sentido laminar, determinando que quanto maior a viscosidade, olha só, eu estou falando de uma outra variável que é a viscosidade. A viscosidade desse nosso fluido vai determinar a velocidade que ele passa no fluxo. É bastante fácil da gente enxergar isso, da gente perceber. Por exemplo, a gente tem aqui um gel, tá? É o gel que a gente usa para lubrificar o olho, ele é bem mais viscoso, a gente consegue enxergar a viscosidade dele caindo. Ele é bem mais viscoso, diferente da fluidoterapia. Eu tenho aqui solução fisiológica na seringa, que é muito menos viscoso e sai muito mais fácil da minha seringa. Essa viscosidade determina também a velocidade que esse fluido vai passar ou vai fazer dentro desse tubo, dentro desse circuito que a gente está utilizando, que são os equipos de soro, os catéteres, para entrar no nosso paciente. Isso, por exemplo, vai correlacionar numa situação clínica quando eu tenho, por exemplo, que fazer fluidos mais viscosos, como são os hemoderivados, por exemplo. Se numa situação que eu tenha que fazer a hemoterapia no nosso paciente, junto com tudo isso que eu mostrei para vocês, junto com a lidocaína, junto com o sulfato de magnésio, junto com a fluidoterapia que eu estou fazendo no nosso paciente, isso pode determinar, e esse fluxo obrigatoriamente pode ser muito maior do que esse catéter consegue infundir no nosso paciente. Quando eu aumento essa viscosidade, essa velocidade da infusão para o nosso paciente vai ser diminuído, e isso pode não dar conta, esse dispositivo que eu fiz acesso venoso ao nosso paciente pode não dar conta de infundir na velocidade que eu preciso, nas situações emergenciais que eu preciso, determinado nesse paciente. Então é muito importante a gente ter consciência de qual que é o tipo de paciente que eu estou trabalhando, o tamanho do nosso paciente, determinar qual que é a cirurgia que vai ser submetida no nosso paciente e quais são os fluidos que eu posso precisar fazer durante esse procedimento cirúrgico. Dispositivos, torneirinhas, eu posso colocar infinitas aqui. Catéteres, eu posso escolher e eleger qual que é o catéter melhor no nosso paciente. É claro que animais muito pequenos fica complicado a gente colocar catéteres muito grossos, muito espessos, com um diâmetro muito grande. Então o que a gente acaba fazendo é tendo vários acessos, também por segurança. A gente ter mais de um acesso é interessante em cirurgias torácicas, cirurgias cardíacas ou procedimentos que eu sei que vai exigir maior taxa de fluidoterapia, maior infusão de fármacos e hemoderivados com maior viscosidade. É sempre interessante eu
colocar aquele catéter maior que eu consigo fazer o acesso venoso, primeiro, e ter mais de um acesso, segundo, é bastante importante para que nos dê mais segurança na infusão de fármacos nesses nossos pacientes. Quanto aos dispositivos, isso a gente aprende, isso tudo é muito fácil da gente aprender, de a gente lidar com as torneirinhas, com os circuitos infusores, os equipos infusores de bomba de infusão ou de fluidoterapia, isso é muito tranquilo da gente determinar, mas determinar aquilo que é para o nosso paciente, a gente tem que saber para onde a gente está indo, o que está acontecendo, qual o procedimento que vai ser executado e aquilo que eu posso precisar durante essa cirurgia.